Era uma vez um povo em busca de unidade e força. Este era o povo de Israel, espalhado entre tribos que, embora compartilhassem uma fé comum, enfrentavam muitos desafios. No meio desse cenário, ergue-se Samuel, um profeta e juiz sábio e respeitado. Samuel tinha a missão de guiar seu povo e, conforme os anos passaram, os israelitas clamavam por um rei. Queremos ser como os outros povos, diziam, com um rei para nos governar e lutar nossas batalhas. Samuel, relutante, consulta a vontade divina, pois sabia que o verdadeiro rei de Israel era Deus. Mas Deus concorda em dar ao povo o que eles pediam, ainda que com um alerta de que um rei humano traria tanto problemas quanto bênçãos. A escolha recaiu sobre Saul, um jovem da tribo de Benjamim, descrito como belo e de estatura impressionante. Saul é ungido por Samuel e, inicialmente, prova ser um líder corajoso. Contudo, com o tempo, a vaidade e a desobediência começam a tomar seu coração. Deus, com pesar, decide buscar um novo rei, alguém segundo seu próprio coração. É assim que conhecemos Davi, um jovem pastor de ovelhas da tribo de Judá. Davi é chamado por Samuel e secretamente ungido como o futuro rei de Israel. Embora jovem e inexperiente, Davi possui uma fé inabalável e uma coragem que reflete sua confiança em Deus. Sua oportunidade para mostrar sua bravura surge quando enfrenta Golias. Com um lance certeiro, Davi derrota Golias e se torna um herói em todo Israel. A vida de Davi não é fácil. Ainda que amasse Saul e lutasse por ele, logo se vê fugindo. Saul, dominado por ciúmes e paranoia, tenta eliminá-lo. A história de Davi é de paciência e fidelidade. Ele se recusa a levantar a mão contra Saul, mesmo quando tem a chance. Finalmente, após a morte de Saul em batalha, Davi se torna o rei. Ele é um líder justo e sábio, unificando as tribos e estabelecendo Jerusalém como a capital do reino. Davi traz a famosa Arca da Aliança para a cidade, simbolizando a presença de Deus no meio do povo. O reinado de Davi, porém, também tem seus altos e baixos. Ele comete erros, como o episódio de Betsabé, mas sempre busca o arrependimento e a reconciliação com Deus. Davi deseja construir um templo para Deus, mas lhe é dito que essa tarefa será para seu filho. Com o tempo, Salomão, filho de Davi e Betsabé, ascende ao trono. Conhecido por sua sabedoria, Salomão expande o reino, constrói o templo em Jerusalém e enriquece a nação. Seu governo marca um período de paz e prosperidade, embora não sem seus próprios desafios. Assim, o Reino Unido de Israel floresce sob a liderança de seus reis. Sempre em busca de seguir os preceitos divinos e permanecer fiel à aliança com Deus. A história do Reino Unido de Israel lembra aos espectadores da força da fé, do poder do arrependimento e das complexidades de liderar com justiça. No tempo antigo de Israel, após a morte de Josué, o povo enfrentava desafios difíceis. Sem um líder forte para guiá-los, os israelitas começaram a fazer o que parecia certo aos seus próprios olhos. Isso levou a muitos problemas, pois frequentemente se afastavam dos caminhos de Deus. Os israelitas passaram por um ciclo contínuo durante essa era. Primeiro, viviam em paz e prosperidade, mas logo esqueciam de Deus e começavam a adorar ídolos, abandonando suas leis. Consequentemente, Deus permitia que nações estrangeiras os oprimissem como forma de punição e correção. Mas Deus, em sua infinita bondade e amor, não abandonava seu povo por muito tempo. Quando os israelitas se apercebiam de seus erros e clamavam por misericórdia, Deus enviava juízes para libertá-los. Esses juízes eram líderes escolhidos por Deus, homens e mulheres dotados de coragem e sabedoria para conduzir as tribos de Israel de volta aos caminhos corretos. Débora foi uma dessas juízas. Ela era uma profetisa e líder que, com a ajuda de Baraque, liderou um exército para vencer uma opressão cruel. Com sua visão clara e orientação divina, ela trouxe liberdade e paz aos israelitas. Outro grande juiz foi Gideão, que começou como um homem humilde e inseguro, mas se tornou um guerreiro poderoso com a ajuda de Deus. Com apenas 300 homens, ele derrotou o poderoso exército dos midianitas usando táticas inteligentes e surpreendendo seus inimigos. Sansão também aparece nessa história, conhecido por sua força extraordinária. Ele enfrentou os filisteus, porém, sua fraqueza por Dalila levou à sua captura.
No entanto, no final de sua vida, encontrou redenção ao destruir os inimigos, sacrificando-se no processo. Essas histórias de Juízes mostram tanto os triunfos quanto as falhas do povo de Israel. Elas nos ensinam a importância de manter a fé em Deus e seguir seus mandamentos. O ciclo de desobediência e arrependimento dos israelitas serve como um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, há possibilidade de redenção e novos começos. Assim, a Era dos Juízes nos conta como Deus nunca abandonou seu povo, sempre pronto para guiá-los de volta ao caminho certo através de líderes extraordinários e cheios de fé. A história da divisão do reino de Israel começa nos tempos do rei Salomão, um rei conhecido por sua sabedoria extraordinária e riqueza incomparável. Salomão havia governado sobre uma nação unida e próspera, desfrutando de um período de paz, crescimento e conquistas que solidificaram o reino de Israel como um dos mais poderosos de sua época. Ele construiu o glorioso templo em Jerusalém, um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. No entanto, ao longo de seu reinado, ele começou a se afastar dos caminhos de Deus, casando-se com mulheres estrangeiras que o influenciaram a adorar outros deuses. Com isso, Israel começou a perder o foco em Deus, e uma sombra de divisão pairava sobre a nação. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono. O povo de Israel, especialmente as tribos do norte, sentiu o peso dos impostos e das obrigações impostas por Salomão para manter suas construções grandiosas e seu reino próspero. Quando Roboão subiu ao trono, os líderes do povo, liderados por Jeroboão, foram até ele com uma solicitação clara: aliviar as cargas e o peso dos impostos que os assolavam. Jeroboão, que antes servirá a Salomão como oficial, havia se tornado um líder respeitado entre o povo e carregava as queixas das tribos do norte. Roboão, inexperiente e ansioso para provar seu poder, pediu 3 dias para refletir sobre o pedido. Primeiro, ele procurou os anciãos que tinham servido a seu pai, Salomão, e esses homens o aconselharam a agir com sabedoria e compaixão. Eles disseram: se fores bondoso com este povo e servires a eles, eles serão leais a ti por toda a vida. Era um conselho de paz, um caminho para unir o povo sob seu governo e dar continuidade ao reino de seu pai. Porém, esse não era o tipo de conselho que Roboão queria ouvir. Ele então foi buscar uma segunda opinião, mas, desta vez, com os jovens de sua própria idade, que cresceram com ele no palácio e compartilhavam da mesma visão de poder e domínio. Esses amigos, jovens e arrogantes, incentivaram Roboão a endurecer ainda mais o tratamento com o povo. Diga-lhes que, se seu pai foi severo, você será ainda mais. Meu pai os castigou com açoites, mas eu os castigarei com escorpiões, aconselharam, referindo-se aos métodos mais cruéis de punição. Em vez de atender à necessidade de alívio do povo, Roboão optou por impor mais pressão e aumentar a opressão. No terceiro dia, Roboão se reuniu com o povo e seguiu o conselho dos jovens. Ele não suavizou a carga e, em vez disso, se mostrou inflexível, ameaçando tornar o fardo deles ainda mais pesado. A resposta de Roboão foi como uma faísca em um campo seco. As tribos do norte, lideradas por Jeroboão, se rebelaram imediatamente, dizendo: que parte temos nós com a casa de Davi? Essas palavras foram o grito de separação. As tribos do norte decidiram abandonar a casa de Davi e formaram seu próprio reino, com Jeroboão como rei. Somente a tribo de Judá, junto com a pequena tribo de Benjamim, permaneceu leal à casa de Davi sob o reinado de Roboão, formando o Reino do Sul, também chamado de Reino de Judá. Assim, Israel foi dividido em 2 reinos, o Reino do Norte, composto por 10 tribos e governado por Jeroboão, e o Reino do Sul, formado pelas tribos de Judá e Benjamim, governado por Roboão.